E estamos de volta com Revista Brasil TVT. O governo Lula completou um mês com diversas medidas do governo anterior revogadas, a retomada de algumas iniciativas como o Fundo Amazônia e a manutenção do Bolsa Família em R$ 600. Para uma análise desse primeiro mês do terceiro mandato como presidente, é que conversamos agora com José Dirceu, que é ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, advogado e foi ministro-chefe da Casa Civil do primeiro mandato do presidente Lula. Zé Dirceu, um prazer recebê-lo aqui hoje. Prazer é meu. Veja bem, se nós levarmos em conta que o presidente Lula e o PT e os aliados constituíram um governo que expressava o apoio de esquerda, de centro-esquerda, de frente ampla que o Lula recebeu, já é um fato importante. Mesmo com a tentativa de golpe do dia 8, nós conseguimos um fato importantíssimo, construir uma agenda que corresponde às promessas e ao programa de governo sobre a Amazônia, sobre a questão indígena, sobre o Bolsa Família e reconstruir o Ministério da Cultura e os recursos, conseguiu-se um recurso de 1 bilhão, se não me engano, 200 milhões. A ciência e tecnologia, que estava completamente sem recursos. O que seria do Brasil, será do Brasil, sem uma revolução tecnológica educacional? A saúde, a educação e as indicações de ministros, como os ex-governadores, com larga experiência e altamente aprovado nos seus estados. Né? O Camilo Santana, o Renan Filho, o Wellington Dias, o Rui Costa. Né? Eu acredito que nós tivemos um mês que o Lula retomou a Unasul, a visita à Argentina e ao Uruguai, irá aos Estados Unidos e à China. Essa questão internacional da transição energética, ambiental e da o Brasil vai se reconectar com o mundo. É muito importante porque os investimentos na infraestrutura brasileira, os investimentos na transição energética, ambiental e particularmente na reindustrialização do país, grande parte será externo. Até nós temos os bancos públicos, o BNDES, né, para a infraestrutura, para a ciência e tecnologia, para a reindustrialização, temos a Caixa Econômica para habitar, porque se nós não voltarmos a investir pesado em saneamento, habitação e infraestrutura, né, e retomarmos o crescimento econômico, tudo fica mais difícil. Então, acho que acredito que é um mês que é coroado com a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, que é um fato político importantíssimo, porque se criou uma ideia que no Senado o bolsonarismo poderia vencer. O bolsonarismo é expressivo, até porque teve 48,5% de voto, tem um peso no Senado que correspondeu aos 30 votos, 31 votos. Né? É uma realidade que nós vamos conviver. Mas na Câmara criou-se uma nova realidade, que agora nós temos que enfrentar, além de revogar, como o caso das armas, os decretos, a porteira, a boiada a passar no meio ambiente, todas essas questões que são muito estratégicas para o país, nós temos pela frente, como até bem disse a ministra Tebet, um novo plano plurianual, orçamento que vai ter que ser construído, reorganizado, e particularmente a reforma tributária. A reforma tributária do ICMS, quer dizer, a reforma tributária dos impostos, né? Porque trata-se de unificar, criar um IVA, né? Unificar, né? Que é uma simplificação, desburocratização, e temos a reforma tributária progressiva, que é essa que vai importar, né? Dos lucros e dividendos, do imposto de renda, né? Das doações, das heranças, quer dizer, virar a pirâmide. Porque hoje, 1% de brasileiro que tem 33% da renda não paga imposto. 10% que tem a metade não paga. Quem paga imposto é a classe trabalhadora. Nós precisamos inverter isso. Então, acredito que foi um mês de grandes avanços e, em certo sentido, vitorioso, porque vamos lembrar que nós enfrentamos a tentativa de um golpe de Estado. Iniciou-se também a reinstalação daquilo que está na Constituição do poder civil, que é a síntese de todos os poderes. Aliás, como até
a geopolítica militar, da doutrina militar das Forças Armadas ensina. E o Lula fez valer o poder civil. Aliás, o Estado de São Paulo fez um editorial a esse respeito. Por fim, o poder civil se impôs a tentativa, né, de tutela militar. Dirceu, aproveitando que você já citou algumas ideias e propostas que vão precisar naturalmente de passar ali pelas casas legislativas, tivemos eleições nas presidências do Senado e da Câmara, aí com 2 presidentes reeleitos. Quero que você faça uma avaliação de como fica essa composição, pensando também nos apoios, como se deram essas eleições, porque são importantes, principalmente, vai continuar havendo oposição naturalmente, mas tem aí talvez um favorecimento para algumas ideias avançarem, apesar de conspirações contrárias, né? Exatamente. Primeiro, nós temos que estar sempre com a guarda em alto, porque eles vão continuar a tentar destabilizar, né? Vão continuar nas redes as fake news. É uma oposição forte na Câmara e no Senado. Nós sabemos que o Senado e a Câmara ficaram mais conservadores e que há uma extrema-direita minoritária, é verdade, talvez 10 senadores, 30, 40 deputados, que são extremistas bolsonaristas e muitos golpistas, inclusive. Mas também é verdade que a eleição mostra que o governo tem uma base para governar, no Senado e na Câmara, porque há um diálogo com o Partido Republicano, que é muito importante, pelo peso que tem na Câmara e no Senado, entendeu? Está muito consolidada a aliança MDB, PSD, PT, que é muito forte, as 3 bancadas, né? E também nós temos nossos aliados, né, de sempre, né? PSB, PDT, PCdoB. Acredito que há boas perspectivas nesse sentido. Temos líderes experientes, José Guimarães, o Jacques Wagner, né? E na Câmara dos Deputados, o Zeca Dirceu, que está no seu 4º mandato. Então nós estamos, acho que estamos preparados. E importante, o Lula cada dia vai consolidando mais o chamamento e a organização da participação, né, popular, social e também do empresariado, do sindicato, das ONGs, das forças políticas organizadas da sociedade no seu governo. Que é muito importante isso, porque vamos lembrar que o Brasil não pode ficar dependente do setor químico, de fertilizante, de fármacos, todo o complexo de saúde. E o Brasil tem que voltar a exportar serviços, né, para a nossa indústria. E nós temos que fazer uma grande reforma tecnológica na nossa indústria e reindustrializar esses setores que há investidor dentro do país, há interesse nas indústrias, nesses setores, e há investidor externo. Se houver uma guerra entre a Paquistão e a Índia, por exemplo, o Brasil fica sem os IFAs, a indústria farmacêutica para. Quase parou a agricultura, não fosse a Rússia garantir os fertilizantes. Isso vale. Nós temos um déficit de 50 bilhões de dólares no setor químico. O Brasil pode ter uma indústria química desenvolvida. Então, há aí muitos interesses que se confluem também nesse momento no mundo, porque com as mudanças geopolíticas, com a reorganização das cadeias produtivas, com o encarecimento de maneira extraordinária do custo logístico e os riscos de explosões de preço do petróleo, o Petrobras tem que ser autossuficiente e exportar, inclusive, e tem que ser autossuficiente em derivados. O Brasil não pode ficar dependência de diesel e de gasolina. Se houver uma guerra, uma situação militar mais grave, o país vai parar, certo? Apesar que nós temos energia hidrelétrica e limpa, eólica e solar, somos um país soberano em matéria de alimentos, soberano em matérias tecnológicas, temos capacidade de produzir tecnológica, somos assim, um país que é uma potência média, mas é preciso que se assuma isso. E eu percebo que parte da elite brasileira, até a maioria, já renunciou a um projeto de desenvolvimento nacional, quando no mundo está acontecendo exatamente o contrário, né? Agora mesmo, a Grã-Bretanha criou um imposto sobre carbono que fecha o seu mercado de aço. Todos os países, a França estatizou a indústria nuclear porque 70% da sua energia é nuclear. Então, nós estamos na contramão dos outros países, não só nessas questões, mas também em matéria de política de juros, de política monetária. Né? O que está acontecendo no Brasil é uma coisa inédita.
Dirceu, aproveitando que você já falou um pouco dessa retomada do Lula com relação a outros países, queria falar um pouco aqui da América Latina. Ele esteve presente na CELAC, retomou essa participação do nosso país nesse coletivo, né, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia desistido de participar, vamos dizer assim, e já retomou um protagonismo aqui na região. E aí a minha pergunta a você é exatamente sobre essa importância que o Brasil retoma na América Latina e na unificação do continente como uma potência também. Acredito que talvez assim, um aspecto mais importante dessa retomada, né, do governo do presidente Lula, estamos governando pela quinta vez, né, e o nosso presidente pela terceira, é a política externa. Primeiro, porque o que vai valer são os interesses nacionais. E é isso que tem que valer na política externa. Nós não somos nem do bloco da China, nem do bloco dos Estados Unidos, nem do bloco da União Europeia. Nós somos do nosso bloco, do nosso carnaval, que vai começar daqui a pouco. Segundo, que no mundo de hoje é preciso ter a voz de um bloco. A voz de cada país individualmente, certo, é de alto risco. Então nós precisamos reorganizar o Mercosul, a Unasul, e o Brasil é um grande exportador de capital, tecnologia e serviços. Nós construímos em qualquer país da América Latina até o golpe de 16 as principais obras, refinarias, estaleiros, siderúrgica, rodovia, ferrovia, aeroportos, saneamento, habitação. Então, o Brasil é um grande exportador de capitais. Precisamos reorganizar um financiamento das exportações, como existe em todos os países do mundo. Falar que o BNDES não pode financiar a exportação é cair no ridículo no mundo todo. Né? E nós precisamos também voltar a ter presença, né, no G8, no G20, nas organizações das Nações Unidas, na OMC, na Unesco, na FAO, né, no Pacto de Migração, como nós já voltamos. Quer dizer, o Brasil volta a atuar internacionalmente, mas o mais importante é a integração sul-americana, por razão simples. Nós, unificados, somos 400 milhões, somos o tamanho da Europa. Entendeu? Como é que o Brasil pode renunciar a isso? Então, porque tudo que eu estou falando tem uma racionalidade dentro de uma estratégia de desenvolvimento nacional e do papel do Brasil na América Latina e no mundo. Portanto, talvez daqui a alguns meses nós vamos perceber a importância do que está acontecendo com a mudança na política externa brasileira. Fora que nós estávamos desmoralizados no mundo, nós éramos párias. E o presidente Lula é uma grande liderança mundial, é visto assim, recebido como tal, e pode exercer esse papel e vai exercê-lo, no meu entendimento. Até na questão da guerra da Rússia com a Ucrânia. Dirceu, só para a gente então ir fechando também aqui, tivemos um mês de governo Lula, muitas coisas aí avançando positivas, as reuniões internacionais como foram citadas também, e há aí um plano, né, para que 100 dias, então tem aí mais um tempo, muitas coisas avançarem ainda mais, e 100 dias é um tempo razoavelmente legal para muita coisa avançar, haja visto que a gente teve aí 4 anos de governo Bolsonaro. Inclusive um plano de investimentos, nos moldes do antigo PAC, você foi ministro da Casa Civil, tem alguns planos que está sob o comando da Casa Civil. Queria que você avaliasse isso também agora, pensando nos próximos dias aí do governo. Seguramente, o governo vai apresentar um plano de investimento, porque já estamos retomando muitas obras, Minha Casa Minha Vida, de rodovias, que serão anunciadas. Então, eu creio que, vamos dizer assim, um PAC ou algo parecido deve surgir. Mas também, nos próximos meses, né, nós vamos ter 90, vamos dizer assim, na verdade são 100, nós temos pela frente 90 dias, certo? Vai ficar claro, certo, as mudanças radicais que estão acontecendo na saúde, na educação, na ciência e tecnologia, na política cultural do país, e também no ataque à pobreza e à desigualdade. E essa questão que hoje mundialmente é a questão mais importante que tem, a questão ambiental e indígena. E também já as linhas gerais, né, de um plano de retomada do crescimento econômico, que passa pela reforma tributária,
passa por essa discussão da âncora fiscal, certo? Mas passa principalmente com a retomada do emprego e o combate à fome. Por isso a importância de nós termos aprovado na PEC Transição R$ 600 do Bolsa Família, que é muito importante porque é também um elemento, um fator fundamental para a retomada do crescimento econômico, que estimula a demanda, a produção local, o comércio local. Então, nós temos que lembrar, quando se fala que nós vamos investir em educação, saúde, nós vamos investir nos programas sociais, seja o BCP, seja o Bolsa Família, todos que existem no país, seguro-desemprego, nós estamos estimulando o consumo e a produção, o crescimento do país. E mais, tudo paga imposto. Porque às vezes se discute muito, não, mas é um absurdo. Mas espera um pouquinho, mas paga imposto, tem um retorno. Se aumentar a arrecadação e crescer, essa questão de dívida pública, de inflação, tudo isso vai. Não há saída para a dívida pública, para a inflação, para o déficit público, se não for crescimento econômico. E não há crescimento econômico sem investimento. Então, aumentar o investimento público, atrair investimento privado, interno, externo, é muito importante. E nós temos demanda de 20 milhões de casa, 50% de saneamento, de investimentos pesados na infraestrutura, dá de comer para 20 milhões de brasileiros, dá um padrão de vida médio a 70 milhões de brasileiros, e o Brasil tem condições de resolver tudo isso internamente. Então, o problema, no meu entendimento, é a concentração de renda, riqueza e propriedade que cria um subconsumo e trava o crescimento do país. Todo o resto, no meu entendimento, é consequência. Inflação, déficit público, porque às vezes nós ficamos pensando que isso é causa, não, isso é consequência da causa maior, que é o país não ter feito uma reforma tributária progressiva, como a Europa fez no século XIX, não ter feito uma reforma agrária 10, 20, 30 anos atrás, e uma democracia inconclusa, porque é preciso uma reforma política institucional no Brasil. Agora, são tarefas de médio prazo. Agora, as tarefas são essas que nós colocamos aqui, mais dos primeiros 120 dias e desse primeiro ano de governo. O mundo mudou muito, o Brasil mudou muito, então nós temos que pensar também, mudar também a nossa interpretação, a nossa visão do Brasil. Até porque nós estamos num governo que a primeira prioridade é a democracia, né? Porque, infelizmente, isso é uma realidade. E segundo, é o combate à pobreza e à desigualdade. Esse é o nosso motivo, é o nosso norte. Nós não podemos perder esse norte. Muitíssimo obrigado, José Dirceu, ex-presidente nacional do PT, o Partido dos Trabalhadores, advogado, ministro-chefe também, foi ministro-chefe da Casa Civil do primeiro mandato do presidente Lula. E corintiano. E corintiano, muito bem. Abraço. Abraço.